voltaria a Zaragoza. Dessa vez eu trouxe a Elisa para conferir aqui as qualidades e belezas dessa cidade. Muitos de vocês gostaram. Vi relatos de gente que veio morar aqui porque assistiu o nosso vídeo. Chegamos mais uma vez aqui de trem, desta vez vindos lá da Catalunha, como vocês viram, alguns vídeos por lá, e da cidade de Lleida. São 50 minutos de trem de alta velocidade, 300 km/h. Chegamos aqui até Aragón, em Zaragoza, capital dessa comunidade autônoma. Cidade de Zaragoza muito bem localizada, entre duas das principais cidades espanholas, Madrid e Barcelona, sempre com os trens de alta velocidade. Aqui na estação Zaragoza Delícias, um clássico da arquitetura de estações aqui da Europa, uma beleza, como vocês podem conferir. Então vamos lá para mais momentos aqui em Zaragoza. Confesso que eu gostei muito dessa cidade e a minha ideia era retornar e trazer a Elisa aqui para conhecer Zaragoza, porque é uma cidade única e que merece a nossa atenção. Muito legal sempre ter a oportunidade de caminharmos aqui embaixo da ponte, e aqui tem um caminho magnífico. As pessoas inclusive fazem um circuito aqui de bicicleta, correm, andam, param, olham e admiram tudo isso aqui. Desse ponto onde nós estamos nos protegendo aqui do calor, tem uma vista excepcional ali para a Basílica. Olhem só, isso aqui é incrível. Né? Um quadro, olha só, e saber que a gente pode percorrer tudo isso, ter várias visões aqui desse panorama lindo do Rio Ebro, com as construções antigas, em meio a esse verde, todo o acesso aqui facilitado, é realmente muito gostoso. E essa hora da manhã tem um ventinho mais geladinho que dá uma refrescada, né? Porque depois fica difícil, mas é muito legal, a gente vê o pessoal aqui até altas horas da noite, curtindo tudo isso, alguns pescando, outros passeando com seus cachorros, outros fazendo exercício, é muito legal. Wide awake, all the memories are on replay. I reach for you, but you're thousands of miles away. Every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. Já adianto que serão vários vídeos aqui na cidade. Alguns deles nós vamos mostrar como se vive aqui. Por curiosidade também, quem quiser saber aqui como que funciona essa cidade, nós percorremos quase que a cidade inteira, vamos dizer assim. Com muita opinião também, né? São as nossas observações, não são as verdades absolutas, né? São as nossas opiniões de quem anda, caminha ao limite. Quase uma obsessão. Caminhar para descobrir todos os cantos, se surpreender. Quantas vezes a gente marca de ir em um local e acaba descobrindo outros 10. E também revisitar os locais. Essa aqui é a minha segunda visita em Zaragoza e já descobri tanta coisa diferente. Muitas praças são servidas aqui por bares, ali um edifício residencial também, vocês estão vendo ali na frente. Uma padaria muito boa. Olha os doces. E eles têm um banco super aqui, gostoso. esse banco é ótimo, né? Realmente. A gente fica de Nós olho aqui. pegamos um café outro dia aí, né? Muito legal. E o perfume. A pé, de ônibus, de tram. Eu convido vocês a assistirem também os próximos vídeos, onde mostraremos soluções interessantíssimas aqui de norte a sul
de Zaragoza. A ideia é mostrar para vocês uma cidade que parece que foi planejada por urbanistas de qualidade excepcional. Nós estamos girando alguns bairros com vocês, mas vale ressaltar que o centro de Zaragoza ele é muito bem consolidado. Então aqui também é uma área onde muitas pessoas vivem nas suas adjacências aqui da Gran Via. É uma área muito requisitada, muito cara também para se viver. E tem todos os comércios e tal, e a proximidade com o próprio centro histórico, o antigo e o mais novo aqui, podemos dizer. E também o tram passa aqui perto, esse mesmo que conecta o norte e o sul aqui de Zaragoza. Então, a cidade é muito completa em muitos aspectos, e as pessoas que vivem nas partes mais extremas da cidade chegam aqui no centro em menos de 20 minutos, 15 minutos, tudo muito bem facilitado e acessível para todos. É uma via de muito comércio, ciclovias aqui também. Uma avenida completa, né, Elisa? Mas depois abre-se uma rambla e os pedestres ficam ali no meio. Então os carros nas laterais, o tram passa também. E nós temos o meio da via todo pra gente, para essas belas árvores, né? Então é outro perfil, é bem interessante. Você vai caminhando, 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 e quando você vê, já andou quilômetros. A gente está fazendo o quê? Uns 15 quilômetros por dia, facilmente. Porque realmente é uma cidade que te convida a caminhar. Qual o tamanho dessa calçada? São calçadas super largas, acessíveis, né? Baixas. Então, para quem tem alguma dificuldade na mobilidade, é realmente uma cidade que pensa em todos. Essa rua de dimensões enormes é um importante ponto de ligação entre a parte mais nova da cidade e aqui o centro mais histórico. Mas vale ressaltar que até o século XIX aqui havia um emaranhado de casas. E aí, como fizeram em várias cidades espanholas, a nova urbanização contemplou aqui novas ruas, novos locais, e hoje esse local é exclusivo aos pedestres. Aqui nós podemos encontrar comércios dos mais variados tipos e é um ponto muito legal para sair caminhando aqui e acolá. Movimento sempre vivaz, e aqui, sem dúvida nenhuma, é uma via de acesso até a Basílica del Pilar. Ah, sim, vou mostrar para vocês uma escultura aqui de um artista local que tem um museu dedicado a ele. Mostrei esse museu em nosso vídeo. O artista é Pablo Gargalo. Olha só que beleza. Desse ponto mesmo, nós temos essa noção aqui da arquitetura de modo fantástico. Então caminhar aqui em qualquer hora do dia é incrível. Lembrando que essa é uma via aqui importante, mas nas adjacências também muita coisa legal vai acontecendo pela cidade. Museus, bares, né? A área do El Tubo. Nossa, lotado, pessoal, mas é muito legal. Vejam só, o pessoal curtindo a doidada aqui, porque é bom mesmo. O bar aqui é muito disputado, fica aqui no El Tubo, e na minha última visita não consegui vir aqui de tanta gente que tinha todos os dias, pelo menos à noite quando eu passava aqui. Agora resolvemos inverter, passar aqui na hora do almoço, ou seja, desistimos do almoço oficial e vamos hoje de tapas. Vamos lá. A especialidade aqui são as croquetas. Você escolhe entre um bom número de opções, alguns sabores até inusitados aqui, como croquetas de arroz negro. Deve ser uma delícia. Bacalhau com trigueiros. Deve ser bom, né? Essa aqui é de fungo, de cogumelos, queijos de cabra, bem lá da província de Teruel. Ótimos. Olha, super macia. Finíssimo. Olha aí, pessoal, vamos fazer aqui um pequeno circuito de tapas. Então vamos para outro agora. Uma delícia aqui, viu, pessoal? Mas é bem concorrido, então tenham paciência, tentem vários horários, principalmente no horário do almoço. É mais fácil à noite, isso aqui.
andando poucos metros já cai no mercado da cidade, mercado central aqui de Zaragoza. Aqui atrás vocês estão vendo o mercado central de Zaragoza, um local interessantíssimo, foi recentemente reestruturado, então é uma oportunidade excelente, né, de desfrutar as delícias locais aqui. Muito gracioso esse mercado, né? Além de ter produtos ótimos, variados, muito limpo também, adorei toda a sua estrutura antiga, uma joia. Sempre muito movimentado justamente porque as pessoas vão até a Plaça del Pilar, que é gigantesca. Chegando lá parece que não tem ninguém, porque é muito grande. Na Plaça del Pilar sempre foi um local muito utilizado para manifestações artísticas dos mais variados tipos. Mas o fato é que essa rua aqui, que é uma rua histórica, Calle Alfonso I, tem essa função, como muitas ramblas aqui na Espanha, de agregação social, cultural e, claro, econômica. Construído no primeiro século depois de Cristo, um teatro que tinha capacidade para 6.000 espectadores. E hoje a gente vê só um pedacinho dele do que era algo muito maior. Então nós vemos ali a primeira fileira de arquibancadas, eram 3, e esse local foi redescoberto no ano de 1973. Então algo muito recente para a história. Ele estava encoberto por outros edifícios. Excelentes trabalhos arqueológicos trouxeram de volta esse local. Incrível, né? A gente caminha por aqui pelo centro histórico e se depara com tudo isso. É impressionante. Esses apartamentos aqui também que dão para o Teatro Romano, acho que a experiência deve ser incrível mesmo, morar com essa vista. Mas muito legal que eles deixam várias áreas de observação, tanto desse lado quanto do outro, e obviamente o café, que é muito charmoso. Quando eu vim a primeira vez para a Espanha, tinha alguns ícones ali importantes que eu sempre acompanhava. O flamenco, logicamente, os filmes de Almodóvar, a arte de Miró, de Picasso, coisas clichês. E também a arte de Goya, que sempre me impressionou
desde os tempos da universidade. É com muito prazer aqui que nós estamos na terra de Goya. Afinal, ele nasceu aqui, nessa província, muito próximo aqui de Zaragoza, e ele teve um trabalho importante aqui também na cidade. E esse local é propriamente a casa que abriga o museu dedicado a Francisco Goya de los Cientes, esse expoente enorme aqui, não só da arte espanhola, como de toda a arte mundial. Então aqui nessa casa, que também é uma obra de arte, afinal ela é uma peça do Renascimento aragonês, logo que nós entramos temos o contato com um pátio super típico, detalhes que nos remetem a um passado glorioso. Mais uma vez acompanhamos uma exposição dedicada a um grande artista valenciano, o Sorolla. Enquanto estivemos em Valência, vimos uma exposição magnífica e aqui uma outra temática que tem uma aproximação com o texto também. Então, eles formaram ali, a curadoria foi impecável para nos remeter a um passado ali de Valência dos 1900, onde vemos nos textos e principalmente nas pinturas toda essa imagem fantástica relacionada ao mar, aos pescadores, às populações ali dessa faixa litorânea. Então a casa que abriga esse museu dedicado a Goya é muito importante também para a cultura local e, logicamente, para que as pessoas conheçam ainda mais a obra de Goya. Claro que a obra dele está espalhada nos principais museus do mundo. Tem muitos museus aqui da Espanha que abrigam suas obras, como o Museu del Prado. E aqui mesmo na cidade nós podemos ver um dos seus trabalhos mais importantes, que é um trabalho de afresco na Basílica do Pilar. Nós podemos ver esse trabalho fantástico de Goya e aqui nós temos algumas pinturas. Mas eles têm um trunfo aí muito importante, que são os caprichos. Eles têm aí centenas de obras dedicadas a esse período fantástico, onde ele estava sem nenhuma amarra, sem nenhum contratinho com monarquia, com a igreja, estava criticando tudo e a todos nas suas pinturas. Aliás, não eram pinturas, eram incisões magníficas. Então, eles têm a maior coleção dos caprichos de Goya, a coleção completa, aliás.
parte do museu é dedicada aos artistas que provavelmente se inspiraram em seus trabalhos e continuaram seu legado. Então é um local incrível para ser visitado. Estamos aqui no calor tórrido de 40 graus, é um momento fantástico para visitar esses museus também, porque tudo ali com a temperatura equilibrada e tal, enquanto esperamos as temperaturas caírem um pouco. Recomendamos muito a visita, o valor do ingresso gira em torno de 7 euros. Aqui é a Catedral de Zaragoza, dedicada a San Salvador, e esse local religioso de grande prestígio já teve também a sua história aqui de muitas dominações. Aqui já foi um templo romano, uma mesquita muçulmana e depois se tornou a catedral da cidade, logo após a reconquista por parte dos reis católicos. A visita é feita a pagamento, atualmente o preço cobrado são 7 euros, mas se você quiser visitar também um museu dedicado a algumas peças importantes aqui da igreja e também artigos de tapeçaria, você paga um adendo. Bom pessoal, a visita aqui é bastante interessante porque você também tem acesso a um audioguia onde, de maneira até muito técnica, eles explicam aqui sobre tantos detalhes que podemos encontrar nas suas diversas capelas. Aqui estão os restos mortais de personalidades aqui da cidade e também homenagens a alguns santos importantes, inclusive Santiago, Santana, Santa Justa e tantos mais que podemos encontrar aí. Lá dentro, um aspecto interessante é que a nave é toda quadrada, onde podemos encontrar no centro dessa catedral a parte do coro. Aqui temos o campanário que também foi erguido sob a direção de um italiano. Italiano, dizemos que vivia na Itália, lógico que a Itália não existia, eram regiões separadas, ducados, etc. Apenas para identificar que ele veio da Península Italiana. Se a Elisa girar a câmera aqui, e ela vai fazer isso pra gente, inclusive vocês já deram um like por esse giro da Elisa aqui, sob o sol de uns 36, 37 graus, hoje promete chegar a 41. Mas a Espanha é tão bela, tão interessante, que pode chegar mais sol, que estamos contentes aqui. O interessante também é que nós estamos pisando sobre o Foro Romano, sobre o Fórum Romano aqui da cidade. Então, aqui são cerca de 35 mil metros de Fórum Romano. Aqui a cidade se desenvolvia no passado, estamos num nível mais alto, mas podemos encontrar vários traços dessa dominação romana. Com a licença de vocês, só para a gente falar melhor aqui, o sol está forte. Ali atrás nós temos o Museu del Foro de César Augusta, o nome da cidade romana, como vocês bem sabem, no passado. E aqui temos um circuito interessante para visitar ruínas romanas, como o próprio teatro e outras partes aqui da cidade, termas. É muito interessante porque evoca esse passado fortíssimo que a cidade tem com os romanos. Então aqui é um ponto muito importante, histórico, arqueológico. Ali atrás vocês estão vendo a Basílica del Pilar, é um colosso aqui na cultura religiosa, na cultura arquitetônica da Espanha, belíssima, sempre aqui às margens do Rio Ebro, um ponto fundamental para nós entendermos aqui e sentirmos a história da cidade sempre aqui no centro mais histórico, na parte mais antiga. Vocês estão vendo aqui como esse piso em mármore permite que a gente deslize aqui, olha só. Que maravilha! Ali atrás da prefeitura, um ótimo ponto também para se hospedar na cidade. Primeira vez que eu estive aqui, me hospedei logo ali atrás. Mas para uma segunda visita, você pode esticar mais a cidade, porque, como nós falamos para vocês, o transporte público aqui é excelente. Qualquer local que você se hospede, rapidamente você chega aqui no centro. Aqui ao lado também, na Casa dos Bispos, temos também um museu com mais histórias aqui importantes. É muita coisa para fazer em Zaragoza, por isso que eu retornei aqui e recomendo que vocês não façam nenhum tipo de bate-volta, tem que se dedicar à cidade, porque tem muita coisa para ver. Mas uma grande surpresa aqui, recheada de uma beleza única, é você se dirigir à lateral da catedral e se deparar
com essa parede aqui totalmente mudéjar. Todos esses detalhes que evocam o passado muçulmano aqui de Zaragoza, onde com os raios solares isso é ainda mais acentuado. É bem impressionante. Isso data do século XIV. Isso não foi feito pelos muçulmanos, e sim pelos artistas mudéjares. São artistas que eram especializados exatamente na arte muçulmana. A fusão de estilos que nós encontramos no interior das capelas, em toda a catedral, aqui não é diferente. Inclusive temos alguns detalhes barrocos, renascentistas, mas esse mudéjar é único, o que torna essa catedral uma pérola fantástica, não só aqui em Zaragoza, mas eu diria em toda a Europa. A visita à catedral aqui de Zaragoza eu achei fundamental. É interessante porque nós conhecemos outros santos locais, algumas referências também de artistas aqui espanhóis e também alguns artistas italianos que eram contratados, já que a Itália era um expoente cultural. Era uma profusão de artistas, estilos que iniciavam ali e se espalhavam por todo o mundo. Vimos algumas referências também de Bellini, com algumas colunas, alguns materiais empregados. Então, durante toda a visita, a gente tem a possibilidade de saber vários detalhes, né, por conta do audioguia, o que é muito interessante. São várias línguas disponibilizadas e nós vamos vendo capela a capela e toda a estrutura da catedral, que é muito diferente, porque ela é mais quadrada, que nos remete então a uma mesquita, já que no passado aqui se localizava a mesquita da cidade. Do lado de fora a gente tem uma percepção, lá dentro tem outra. As abóbadas são realmente lindas, parece que nós estamos sob um céu estrelado. Eu recomendo demais a visita, é muito tranquilo, a catedral é gigantesca, tem dimensões assim enormes e a gente pode realmente imergir nesse mundo tão lindo e artístico. Compor toda essa monumentalidade desse espaço onde tem a Seu, a Prefeitura e a Basílica do Pilar, tem a Lonja de Zaragoza, ou seja, esse imenso edifício edificado em meados do século XVI, que traz o puro renascimento aragonês aqui para a cidade e para os nossos dias atuais. Mas o que era esse espaço? Imaginem só que no passado os comerciantes se concentravam em alguns locais específicos para fazerem as suas trocas comerciais, mas não era qualquer local não. Eles escolhiam as igrejas, as catedrais, as basílicas, por que não? Mas isso começou a ficar um pouco estranho. Misturar a religião com troca comercial não estava bom. Então foi decidido criar um local dedicado ao comércio, dedicado a esses mercantes que queriam fazer ali os seus negócios. Então criaram a Lonja, esse edifício aqui, que existe na verdade em várias cidades aqui pela Espanha, mas essa é impressionante porque ela traz, como eu disse, o renascimento aragonês na sua pura essência. Hoje o local não é destinado mais a este fim, é uma propriedade da Prefeitura de Zaragoza e constantemente eles fazem exposições interessantíssimas onde você pode, além de ter contato com outras artes, ver o edifício na sua integridade. Uma oportunidade única de conhecer e imergir no renascimento aragonês. Era bom? Espetacular! Esse aqui é o edifício da Ibercaja. Estou fazendo propaganda para o banco sem ganhar absolutamente nada, mas é por um bom motivo. Afinal, eles fizeram aqui uma importante reconstrução que trouxe à tona um importante marco aragonês. Aqui estamos embaixo dos pórticos desse enorme prédio, mas ali tem algo muito legal. Vamos lá.
local é adornado por esses enormes tapetes que foram comprados pelo banco desde 1957, que eles entraram aqui num colecionismo forte, e hoje essa é a segunda maior coleção de artes em tapete aqui de Zaragoza. Então nós podemos ver vários motivos aqui interessantes que evocam desde a mitologia grega a temas de batalhas, e ficou aqui muito interessante esse adorno. O espaço, logicamente, ele é fechado, mas isso foi feito posteriormente. Aqui era um pátio totalmente aberto. Então, todas as obras aqui, desde as obras aqui nos tapetes, como as obras arquitetônicas, estão devidamente protegidas. Bruxelas era a meca da tapeçaria. Esse aqui, por exemplo, foi feito o desenho, né, pelo Rubens, que inclusive passou lá por Mantova e tal. Nós falamos já para vocês alguma coisa a respeito. Então ele fez o desenho, depois um ateliê especialista em transformar desenhos em tapeçarias, empregou aqui essa obra. Essa aqui, por exemplo, é uma obra dos anos 1600. Está aí impecável. Essa aqui dos anos 1500. Vocês estão ouvindo isso? Dos anos 1500. Olha só que beleza. Esse símbolo aqui, Lisa, é o símbolo que a obra é feita em Bruxelas, nesse ateliê de Bruxelas. Isso tudo era parte de uma residência. Isso aqui é o que sobrou dela. Isso aqui é o pátio. O maravilhoso renascimento aragonês. Mas que teve também uns dedos italianos, porque os italianos são muito bons e sempre foram nas construções artísticas e no movimento do Renascimento que foi se alastrando pela Europa. Então, chamaram aqui arquitetos italianos que trabalharam na construção dessa casa, que infelizmente pegou fogo e só sobrou aqui o pátio. Mas tem uma outra história muito curiosa. Esse enorme incêndio que abateu toda essa residência nobre aqui de Zaragoza aconteceu no final dos anos 1800. E aí, no início do século seguinte, a família que era dona, proprietária aqui desse espaço, resolveu vender as peças que sobraram. Ou seja, essas colunas, capitéis, todos esses elementos interessantíssimos, mas eles não estavam muito afim. E quem as comprou foi um antiquário francês. Então essas peças ficaram em solo francês até 1957, vejam só. Quando esse proprietário do antiquário faleceu e seus familiares não quiseram mais saber de nada. E aí resolveram vender. Eu não tenho ideia de como os caras fizeram para desmontar isso e também não tenho ideia de como fizeram para remontá-lo. Mas o fato é que isso aconteceu, o banco estava de olho aqui, o Banco Aragonês, porque eles queriam recuperar essas peças e assim o fizeram. Compraram lá dessa família francesa, trouxeram para cá e os caras sempre foram bons na arquitetura e no urbanismo, como mostramos aqui para vocês, e eles remontaram esse espaço, remontaram todo o pátio, que é dedicado a uma pessoa muito especial que fazia parte da corte e depois, a um certo momento, ela veio morar aqui depois do falecimento do seu marido. Então esse local é dedicado a Maria Teresa La Infanta. Isso foi muito importante para a manutenção do espaço na época. Estou falando aqui dos anos, final dos anos 1700, e aí a Maria Teresa era muito bem relacionada, inclusive com intelectuais da época, como o Goya, que frequentava aqui esse espaço, assim como nós. Esse é mais um local que eu não havia conhecido na minha primeira visita. Isso porque eu deixei para vir aqui com a Elisa também. A quantidade de coisas que tem aqui na cidade. O lado cultural é muito forte, são muitos locais gratuitos, outros a pagamento. Foram 3 euros o pagamento e com 4 euros você ainda visita uma exposição permanente aqui desse espaço. Então, um local magnífico. O interessante é que ele fica protegido por um prédio, né? O prédio do próprio banco. Isso é muito legal. Eu vejo que os bancos aqui fazem um trabalho muito interessante na parte cultural. Eles têm muitas exposições, mostras, laboratórios, muitas atividades para todas as faixas de idade. É interessante como as coisas se conectam, né? Aqui nós estamos em um pátio que foi, digamos assim, remontado, né, para os dias atuais, mas ele faz total referência a tantos pátios que nós visitamos aqui pela Espanha e compartilhamos com vocês. Então nós entendemos bastante desse espaço como um espaço de convivência. Então os convidados que chegavam e entravam nesse antigo edifício
do renascimento local, eles se deparavam com essa beleza, com essa suntuosidade, todas essas referências das artes que vinham de longe. Então é bem interessante tudo isso, e quando nós estamos lá na rua, lá fora, a gente nem sequer pode imaginar que tenha um espaço como esse. É um espaço relativamente pequeno, mas muito rico culturalmente. Nessa foto aqui mostra o pátio montado nesse antiquário em Paris, isso no ano de 1910. O que nós contamos aqui é uma história bem simplificada de um espaço que começa ali no século XVI e chega aqui até os dias de hoje. Então tem muita história, tem muitos personagens que passaram por aqui, figuras importantes. Então quem visita aqui, eles dão um folhetinho com muitas informações que nós dividimos com vocês. Muitas mesmo, com alguns personagens e tal. E tem também a possibilidade de você ver isso via celular. Tem QR Code e tal, mostrando mais informações. Estamos aqui resumindo para vocês uma história muito grande, mas para vocês verem como é importante a manutenção cultural, para as pessoas entenderem. Havia aqui muitas e muitas casas nobres. Aqui eram centenas dessas casas. Hoje restam apenas 20. Afinal, muita coisa acabou se perdendo e também caindo nesse comércio cultural. Gostaria de agradecer a todos os membros do canal que estão sempre apoiando o nosso material. Então, caso você queira se tornar membro do canal, é muito fácil. Além de colaborar, apoiar o nosso projeto, você ainda recebe alguns materiais exclusivos que nós enviamos para vocês. Então, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Nós fazemos os materiais aqui sem nenhum tipo de apelação, sem nenhum tipo de chamada que não condiz com o que nós falamos aqui no vídeo. Isso tem um preço muito grande, porque o número de visualizações não é o mesmo dos canais apelativos ou dos canais que propõem apenas algo superficial. Nós procuramos pesquisar as coisas que nós falamos aqui, mas, sobretudo, procuramos passar as nossas experiências. Isso é fundamental aqui, porque esses são os nossos registros de vida aqui na Europa. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Se vocês gostarem desse vídeo, acredito que vocês gostaram, deem um like, não custa nada, é gratuito e é muito importante aqui para o canal. Muito obrigado a todos e muitíssimas graças.